Olá, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast Cérebro do Namura, episódio 51. Aqui que é o episódio que é o guia prático de empreendedorismo para você que quer aprender um pouco mais sobre negócios. E hoje, literalmente, é papo cabeça, Namura. É por isso que se chama episódio 51. Devia ter uma cachaça aqui, uma pirassununga, pra gente liberar a criatividade. Agora que eu vi que o número do episódio é 51. Exatamente. Vamos ter um papo cabeça, literalmente. Já vou apresentar a nossa convidada para vocês. Lembrando que o Luiz Namura é CEO do Grupo Vitae Brasil. São 4 décadas de experiência nos negócios. Além disso, todo esse podcast é norteado no livro também escrito pelo Luiz Namura, Yes You Can, um guia prático de empreendedorismo para você que quer ter maiores práticas de gestão e perenidade nos seus negócios, e também criador do aplicativo Albert, o Oi Albert, que é o aplicativo de cashback de verdade, que é o apoiador desse podcast. Tem o QR Code aí na tela, aponta para ele, baixa o Oi Albert. O código de convite é podcast tudo maiúsculo. O Albert é uma comunidade de cashback. É o cashback inteligente. Tanto você como usuário, quanto você que tem um comércio, uma loja, um negócio e quer se cadastrar nessa comunidade, entra lá, você ganha cashback por indicação, você ganha cashback quando o seu indicado também faz uma compra, certo, Namura? É por aí. É o único cashback que você tem no mercado que você ganha até dormindo. Porque se você indicar alguém e essa pessoa gastar, parte do cashback que ela ganha vai para você. Então você pode dormir, teu amigo vai na balada e você está ganhando. Tá explicado aí o diferencial do Albert. Acesse já e baixe o seu aplicativo. Bom, vamos para o nosso papo de hoje. Lembrando que no episódio passado, quem assistiu, o tema foi líder ou chefe? Qual a diferença? Hoje, a gente mantém essa linha de raciocínio de uma maneira um pouco mais micro. A gente olha para dentro da empresa e discute a diferença entre funcionário e colaborador. Se existe alguma diferença e o que fazer, o que é melhor no dia a dia aí da liderança para conduzir os seus funcionários ou colaboradores ao sucesso. E a nossa convidada hoje é a doutora Emily Pires. Ela é neurocientista e diretora da Brainstar, um centro de treinamento cerebral em que as pessoas podem aprimorar as suas habilidades mentais através do neurofeedback. Doutora Emily, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui e uma honra, tá? Estar aqui conhecendo Namura, Danilo já conhecia da Jovem Pan, é um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu vou inverter um pouquinho a pauta para a gente já nortear esse episódio. Eu acho que é importante você já explicar para a gente o que é a técnica do neurofeedback, do que a gente está falando. Então, Danilo, é o seguinte, neurofeedback é uma prática, é uma maneira que nós conseguimos treinar o cérebro. Então, ultimamente, nós temos utilizado o quê? Medicamentos, terapias. Então, o neurofeedback ele vem com suporte de um treinamento mecânico do cérebro. Nós primeiro identificamos, fazemos um mapeamento cerebral para identificar qual área não está performando corretamente e colocamos sensores naquelas regiões onde nós precisamos melhorar o desempenho daquela área. Por quê? Se eu estou muito ansioso, depressivo, falta de foco, concentração, é porque uma região do cérebro ela não está performando como deveria. E isso, traduzindo para neurociências, a gente fala que o neurotransmissor naquela região não está sendo eficiente, tais como dopamina, serotonina, GABA, oxitocina, tantos outros. Então, por que não treinar este cérebro? Isso é possível, né? Uma tecnologia já desde os anos 50, começou com a NASA, e a gente está trazendo isso para as clínicas também. Eu acho que tem bastante relevância isso que a doutora Emily trouxe, Namura, para o contexto de hoje. Porque quando a gente fala do neurofeedback ou do treinamento mental para a gente usar as nossas capacidades de maneira, não só em termos de performance, mas às vezes de uma maneira mais equilibrada, né, dessa máquina super complexa que a gente tem, que é o cérebro, e tem tudo a ver com a forma com que a gente às vezes lida com a nossa empresa, com o nosso time. E aí eu estou falando de colaborador e funcionário. A gente já determinou aqui que a criatividade é uma área importante do cérebro e ela tem que funcionar bem. Você acha que, a partir do momento que você trata funcionário e colaborador, que você tem essa distinção, primeiro, se você entende qual que é a distinção entre funcionário e colaborador, se existe alguma, e como que isso impacta na criatividade
do seu time, a partir do momento que você define eles em uma dessas duas caixinhas? Bom, primeiro, prazer estar com a Emily aqui, uma doutora em neurociência, e você imagina a qualidade da informação que você vai receber aqui. Me sinto aprendiz e fico muito grato de poder dividir esse espaço contigo. Eu que agradeço. A palavra funcionário e colaborador, a gente podia ter usado A e B. Né? A gente usou essas duas palavras porque são palavras, durante muito tempo se usou empregado, depois se usou funcionário, agora se fala em colaborador. Parece que é só uma transição de termos. Não, não é uma transição de termos, é uma transição de comportamento, de entendimento de você como uma pessoa que participa de uma atividade empresarial e como é que você se comporta nisso aí. Então, para isso, a gente fez essa distinção de funcionário e colaborador. Para resumir, que depois nós vamos ampliar bastante essa questão nesse podcast, nesse episódio, para resumir, o funcionário está muito preocupado consigo. O colaborador está preocupado com o todo. Eu poderia dizer com a empresa, mas quando eu quero falar empresa, não é com o resultado da empresa, é com o ambiente em que ele vive. Então, essa é uma diferença fundamental. Partindo dessa diferença, a gente vai dividir uma série de características que mapeiam a forma de agir daquele que nós chamamos de funcionário e mapeiam a forma de agir daquele que nós classificamos como colaborador. O colaborador é muito mais participativo, o funcionário é muito mais na dele, entendeu? Então, daqui a pouco, como eu fiz no episódio passado entre empreendedor... Líder e chefe. Líder e chefe, desculpe. Como fiz entre líder e chefe, eu quero fazer uma tabelinha para você, para ficar claro isso, para ficar didático, a diferença entre comportamentos típicos daquele que nós denominamos colaborador e comportamentos típicos daquele que nós denominamos funcionário. Podemos fazer uma regra de 3, Namura, dizer que chefe está para funcionário, assim como o líder está para colaborador? Ele adora fazer essas coisas de matemática, ele sabe que eu gosto muito de matemática, e antes de entrar no ar eu fiz uma malandragem com ele, e agora ele está devolvendo essa Minha malandragem. vingança é ao vivo. Ao vivo, depois eu conto qual foi a malandragem que eu fiz com ele. Mas sim, normalmente funcionários têm chefes, colaboradores têm líderes. E ao contrário, um líder cria colaboradores, um chefe cria funcionários. Então, se você quiser pessoas que colaborem, esse termo para mim é muito forte. Funcionário é que exerce uma função. Colaborador é que colabora. Então, são termos que, na essência deles, carregam uma dimensão muito importante. O conteúdo deles é diferente quando você faz a análise da palavra. Funcionário veio de função. Ele foi pago para fazer lá, para apertar aquele parafuso. O resto não interessa. E se ele ganhar o dinheiro dele, está ótimo. Está provendo o sustento dele. Não dá mais para funcionar como funcionário. Você tem que colaborar. Às vezes, não vem uma recompensa financeira imediata, mas vem a médio prazo. Imediatamente pode vir o reconhecimento. Então, quando eu não consigo recompensar alguém por algum motivo, eu, pelo menos, consigo reconhecer. Aqui eu tenho uma frase que eu uso muito. A gente reconhece o esforço, o empenho, a gente reconhece o empenho e recompensa o desempenho. Então, se você não tiver uma certa oportunidade, às vezes as empresas estão passando por dificuldades e ela não consegue recompensar o desempenho, o bônus daquele ano era se atingisse uma meta, não atingiu a meta, não tem o bônus, ela não conseguiu recompensar. Isso não impede que ela faça uma festa no final do ano, mostrando para todas as pessoas o empenho que cada uma teve, ganhando uma placa, uma caneta, seja lá o que for. O americano adora isso, ele faz isso muito bem. Ele dá palco para as pessoas poderem brilhar, as pessoas necessitam disso. Isso é alimento para a alma. Então, a palavra funcionário e colaborador começa a ter dimensões totalmente diferentes. Uma maior e outra um pouco menor, e a gente vai tratar disso. E parece bobeira, mas você usar simplesmente essa linguística nos seus comunicados internos, por exemplo, da sua empresa, e trabalhar essa cultura do colaborador, você vai trazendo todo esse benefício que a palavra, essa inclusão do colaborador, que o Namura já explicou, para dentro da sua empresa. Sim. Agora, se toda a sua comunicação interna, os murais, o jornalzinho, os e-mails, está lá, funcionários da empresa tal, favor reportar. Funcionários da empresa tal terão acesso ao benefício Y. Você deixa esse distanciamento claro e mostra que a sua cultura trata as pessoas como funcionário, não como colaborador. Porque a gente vê muito discurso bonito, sim,
E aí, será que esse discurso ele se aplica dentro das 4 paredes da empresa? Não quero tomar todo esse tempo que a gente tem Exatamente. que usar a doutora Emily aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que é relevante. O pensamento limita a palavra e a palavra limita o pensamento. Sim. Então, quando você pensa de uma forma pequena, você não consegue se expressar. E quando você não tem uma linguagem adequada, você está limitando a forma de pensar. Então, essas 2 palavrinhas aqui, elas são muito importantes. A palavra colaborador e funcionário, elas causam na pessoa que escuta uma sensação, uma compreensão diferente. Se você chama essa pessoa de funcionário, você diminui, de uma certa forma, o potencial que ela poderia ter para oferecer para a tua empresa. Se você a trata como colaborador, ela se sente com certeza mais prestigiada. Eu acho que a gente já usou bastante a introdução desse episódio para matar esse primeiro conceito. Sim. Pensamos dentro da gaveta e do dia a dia. Sim. Agora, Emily, eu quero evoluir contigo esse conceito do neurofeedback e das nossas potencialidades. Eu peguei uma frase aqui do livro, Namura, que diz: conhecer é descobrir o passado, imaginar é antever o porvir e criar é construir o futuro. Sim. Quero focar muito nessa criação. Obviamente, com a nova liderança, com as novas gerações no mercado de trabalho, com tudo que a gente falou aqui da colaboração, desse trabalho mais coletivo e com mais propósito que as novas gerações pedem nas empresas. Quero ter propósito, quero me sentir parte de algo. Vem também uma necessidade muito grande de performance. Sim. Vem também uma onda, uma epidemia de patologias voltadas à saúde mental das pessoas. Exatamente. O neurofeedback, ele atua em ambas as partes, correto? Tanto naquela pessoa que procura a performance, quanto naquela que precisa tratar, eventualmente, uma doença ou uma patologia mental, como depressão, ansiedade, etc. Então, como que o neurofeedback consegue ajudar esse colaborador que quer performance a ser mais criativo? E você percebe, você vê diferença lá na Brainstar entre colaboradores que chegam fadigados por uma questão de cultura organizacional de empresa, daqueles que chegam, de repente, motivados para criar mais? Como é que funciona dentro do seu ambiente esse treinamento? Ah, maravilha. Eu achei muito interessante, como o Namura colocou no livro, né? Essa questão de colaborador e funcionário, porque não é só a linguística, é um comportamento. E a gente observa em grandes organizações o quê? Essa mentalidade mudando. Como você bem colocou, a saúde mental é uma questão importante, até porque passamos por pandemia e tão recente, quer dizer, todo mundo ficou impactado de alguma maneira. Mas antes disso, antes da pandemia, já estava tendo esse movimento de mudar a maneira com que trata. Por quê? Você passa a maior parte do seu tempo dentro da empresa. Então, você tem que colaborar com o seu ambiente de trabalho, né? E aí entra a visão fora da caixa também, como está bem evidenciado nesse livro. Eu achei interessante a sequência de números, né? Estávamos até comentando isso antes de entrar no ar. Porque você consegue trazer um treinamento para o seu colaborador de maneira diferente, fora da caixa. Você contribui com os psicólogos, que já, né, sua equipe de RH, que já está ali te dando um amparo, e muitas vezes outras empresas menores que também não têm, você consegue dar um conforto pessoal para esse colaborador, porque muitas vezes ele se sente funcionário, porque os pais foram funcionários, a família, ele tem já um método de servir, né? Eu não posso usar muito. E, na verdade, o que as empresas querem? Elas querem esse brilhantismo, a sua expertise naquilo que você tem, porque uma empresa, ela forma com várias áreas. Então, se você tem uma expertise em som e imagem, por que não? Como é que eu, enquanto neurocientista, vou poder contribuir com isso? Então, é trazer esse protagonismo desses colaboradores. E isso nós fazemos o quê? Através de sensores, né? E mapeamos o cérebro, identificamos qual é a área que ele tem, que ele já traz de casa. Muitas vezes a organização da empresa, a cultura está bem estabelecida, mas o empreendedor não consegue colocar isso em prática. Então, por que não pensar nos seus funcionários? Né? Lá na Brainstar, nós temos várias empresas aqui do Vale, Johnson, Kenville, Boeing, Embraer, várias outras que já esses executivos e esses colaboradores já nos procuram por maneira privada
E a gente está até conseguindo entrar também de uma maneira mais organizacional nessas empresas também. Para o quê? Para melhorar a performance. Então, identificar, muitas vezes ele é mais mais retraído, ele não consegue desenvolver tudo aquilo por questões muito pessoais. Então, vamos trabalhar aquela área, vamos deixar esse brilhantismo aparecer, vamos cuidar, às vezes, também das suas feridas internas, que às vezes impede você de se destacar. Deixar um pouquinho a família ali do lado e falar, peraí, eu estou aqui no trabalho. E melhor, quando você cuida do seu colaborador com o neurofeedback, você, além de melhorar a experiência no trabalho, ele também tem mais qualidade de vida para a família. Quando ele volta para o filho, quando ele volta para a esposa, para o marido, enfim, ele tem mais qualidade, porque ele está melhor mentalmente. Ele consegue ter esse suporte, assim como a gente cuida. Tem até uma camiseta que eu vou trazer para vocês aqui, ainda não ficou pronta essa nova, que é assim, cuida do seu cérebro assim como você cuida do teu corpo. Cuida da sua mente como você cuida do teu corpo, porque é essencial, ela que manda. Eu sou suspeita a falar, é o órgão que eu mais admiro no corpo humano, não é? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é perfeito. Eu vou tentar trazer agora para uma visão empresarial, Namura, do dia a dia. Então, a gente sabe que a gente vive nesse ambiente instável, um ambiente de performance, de excesso de informação. O cérebro ele é bombardeado, né, por tudo isso. O neurofeedback está aí, o Brainstar é essa empresa que eu entendo que é uma das ferramentas para você equilibrar, muitas vezes, desvios ou desequilíbrios dos seus funcionários. E a partir desse ponto, onde a gente entende que tem um colaborador que faz um treinamento mental para desbloquear uma timidez ou desbloquear um processo criativo, o que as empresas de fato podem fazer dentro do ambiente de trabalho delas, vinculado a uma cultura organizacional, como a gente falou, né, já que de participação, criatividade, colaboração, para desenvolver, para potencializar. Porque às vezes o colaborador ele procura ajuda de um psicólogo, ele vai na Brainstar, ele treina o cérebro, mas ele não tem o espaço dentro da empresa para desenvolver as habilidades que ele quer desenvolver. Como que as empresas podem fornecer caminhos, ferramentas para que essa criatividade aflore dentro do ambiente corporativo? Essa pergunta é interessantíssima e ela parte de cima para baixo. Não adianta você fazer tudo isso com o seu funcionário se você não fizer isso com o teu CEO, se você não fizer isso com a alta direção e eles acharem que isso é um trabalhinho. Isso é uma frescura, isso daí não serve para nada. Não, aí não vai dar certo nunca. Então, você tem que ter esse tipo de trabalho para que a alta gestão da empresa consiga perceber o valor que isso tem. Sim. Tem coisa mais importante, mais fenomenal do que o cérebro? A gente ainda, a doutora Emily com certeza deve concordar comigo, a gente conhece tão pouco do cérebro, a gente conhece tão pouco da capacidade do cérebro, você não conhece a capacidade do seu cérebro. Eu tenho um exemplo que eu dou, que é o funcionamento do cérebro de modo focado e o funcionamento do cérebro de modo difuso. O modo focado, eu vou falar numa linguagem menos técnica do que a doutora Emily, porque eu não tenho essa competência para falar, mas vamos lá, na linguagem focada, eu estou concentrado em alguma coisa e estou fazendo aquilo, eu até entro em flow, que as pessoas chamam, né? Comigo acontece muito isso, praticamente, eu estou muito concentrado em alguma coisa, eu não vejo o que está acontecendo ao redor. Às vezes tomo até um susto, alguém entrou, eu me assusto, nossa, o que foi? Eu estava muito concentrado. Essa linguagem focada do cérebro, é o funcionamento focado. Mas tem o funcionamento difuso, aquele que você está tentando resolver tanto um problema e não consegue, e você tem a coragem de desligar mesmo sabendo que amanhã você tem que entregar. Só que antes disso você trabalhou profundamente, trabalhou. Às vezes você acha o resultado, às vezes você não acha o resultado. Vamos supor que você não achou o resultado. Se você tiver a coragem de desligar e não varar à noite, você pode ter certeza que no modo difuso, no nível subconsciente, o seu cérebro vai continuar, ele está incomodado, ele vai continuar tentando resolver essa questão e muitas vezes você acorda à noite e fala, nossa, liguei os pontos. Uhum. Então, olha a capacidade que o teu cérebro tem, que a gente às vezes desconhece e quando conhece não aplica. Eu, quando conheci essa técnica de trabalho do cérebro no nível difuso, ou seja, deixa o subconsciente tentar achar uma solução para um problema que você já trabalhou bastante e não conseguiu achar, eu fiquei atônito com o resultado. E comecei de propósito a praticar esse tipo de
ação com o meu cérebro. Era o meu cérebro falando para o meu cérebro o que eu queria do meu cérebro. Sensacional, exatamente. Muito louco, né? Depois você repete isso. Já porque eu faz nem o sei- corte aí. Já faz o corte, né? Sensacional isso. Porque, sabe, as filosofias aí mais hinduístas e outras filosofias que fazem esse tipo de abordagem, elas vão profundamente nesse cérebro mais interior seu, no subconsciente, para tirar dele riqueza absoluta. Então, trazendo para o nível prático, a Namura está viajando na maionese. Não estou viajando na maionese, não. Isso funciona mesmo. Eu indico isso no livro, indico isso para os meus colaboradores. Trabalhem, é como se você estivesse apertando uma mola. Trabalhem bastante para tentar resolver o problema. Se você resolveu, ótimo, você fica tranquilo. Se você não resolveu, o teu cérebro não fica tranquilo. E ele tem, no modo focado, ele é um cérebro lento, analítico, lógico. No modo difuso, ele é um cérebro rápido, não analítico e maluco. Ele fica tentando fazer ligações. Isso, por exemplo, é uma base das redes neurais que hoje a inteligência artificial usa. Sim. A inteligência artificial usa o quê? Uma capacidade de memória gigantesca. Se trata hoje, numa pergunta que você faz, ele tem 1,7 trilhão de informações que ele vai, e ele fica tentando conectar essas informações numa velocidade que os computadores modernos podem fazer. Inteligência artificial nasceu em 1946, Sim, e por aí. exato. Mas eu não tinha essa ferramenta. O meu cérebro não faz isso no nível consciente, faz isso no nível inconsciente. Então, ou você usa inteligência artificial, companheiro, ou você usa o teu cérebro, que é uma máquina poderosíssima, que você deixa você subutiliza dele quando você não conhece essas técnicas. Então, sendo muito objetivo na sua pergunta, o que a gente tem que fazer para que tudo isso vingue? Fazer com que os CEOs, a alta direção, possam, se sentem essa necessidade de aumentar a colaboração dos seus colaboradores, façam um treinamento como esse da Brain Star, para que ele comece a descobrir coisas sobre o cérebro que nem ele sabia. Eu, com certeza, uma hora estarei lá para descobrir coisas que eu não sei e que eu vou aplicar na minha vida. Conhecimento é maravilhoso, né? Só sei que nada sei, eu não sei nada. Sei um pouquinho, vou aprender um pouco mais e vou tirar de mim mesmo um potencial que eu nem sabia que existia. Sensacional. Emily. Eu tenho alguns dados aqui de algumas empresas. Então você vai me trazer esses dados já já. E agora eu quero o seu lado neurocientista, na hora que a gente discutir exatamente o cérebro, como ele funciona e como ele está funcionando hoje, né, nessa geração, nesse momento que nós vivemos. Nós percebemos nas entrevistas e, obviamente, fazendo negócios no dia a dia, que existe uma nova geração nesse mercado, trabalhando, conquistando, mas é uma nova geração que aproveita muito pouco a jornada. Ela está sempre voltada ao resultado final. Quando eu tiver, eu serei feliz. Quando eu chegar lá, eu serei feliz. Quando eu mudar de trabalho, eu serei feliz. E a jornada, ela acaba sendo um caminho ruim, um caminho penoso, um caminho estressante. E eu queria entender até que ponto essa geração vê dessa forma essa questão da jornada. Estou estereotipando aqui porque a gente tem que trazer grandes exemplos. Sim. Até que ponto é uma questão cultural e até que ponto o cérebro influencia? O quanto a gente pode mudar internamente essa nossa visão e não ser refém, talvez, de uma narrativa que outros contam para nós. Exato. Nossa, essa pergunta é Fantástica. sensacional e fantástica. Porque é um problema hoje em dia. Né? A gente pega aí gerações até assim, uns 40 anos, né? Nós fomos educados de uma maneira que onde a gente escuta o que o outro está falando, a gente tem tempo, a gente consegue absorver. Essa geração é touchscreen. Elas já nasceram com vídeos muito rápidos, informações muito superficiais e de tudo o tempo todo. E o cérebro, ele tem um neurotransmissor que ele é maluco por essa substância, que chama dopamina. Né? Uma molécula de prazer, nasceu como serotonina também. Só que quando você tem o seu desejo saciado muito instantaneamente, ele fala, gostei disso, eu quero mais, porque eu passo tudo aqui no feed e tal. Só que isso atrapalha muito, até para a gente não ficar refém de robô. Por quê?
que nós somos ciborgues, não é, Namura? Nós já somos. Ninguém vive mais sem isso daqui. Perfeito. Né? O tempo todo. E aí, uma preocupação muito relevante é o quê? É uma estrutura que nós temos no nosso cérebro, chama hipocampo, que trabalha com a memória. Hoje em dia, essa geração, eles já não utilizam tanto essa região do hipocampo. Por quê? Eles já terceirizaram isso daqui, a sua memória. Então, na nossa geração aqui, a gente tinha que estudar, buscar informação, reter. A gente tinha que ter esse tempo para reter a informação, para replicar essa informação, para dar uma palestra, para fazer uma prova. Essa geração não. Às vezes querem uma coisa, eu não preciso guardar tudo. Está no Google, se eu quiser eu pergunto aqui e já vejo. Isso é um problema muito grande. Por quê? Está diminuindo. Assim como, fazer um paralelo, como uma musculatura que nós temos no nosso corpo, tem uma que é palmar longo, que desde quando a gente começou a deixar de subir em árvore, a gente começou a ter problema e começou a ter o desuso, porque, além de ser neurocientista, a minha primeira formação foi em fisioterapia. Eu tenho 17 anos, então eu tenho que trazer músculo. Eu gosto, né? Então, a gente começou a diminuir, o hipocampo também está diminuindo nessas gerações, porque eles não conseguem reter. Agora, imagina, se a gente ficar reféns. Nós não, porque o nosso cérebro ainda foi, né, desenvolvido de uma outra maneira, mas esses que estão começando agora, eles ficam só reféns disso aqui. Como é que eles vão exercitar o cérebro para eles recrutarem essa informação? Então, isso é importante. Então, ler, escrever. Hoje somos todos... Isso é uma habilidade motora que nós ganhamos. O cérebro desenvolveu muito em escrever. Gente, qualquer animal consegue. Um macaco aperta um botão. Um ratinho aperta o botão. É uma habilidade que a gente está perdendo. Então, escrever é muito importante. E também, o que acontece hoje. Se eu tenho tudo muito fácil, eu me frustro, porque a vida não é assim. A gente está aqui numa conversa, ninguém está falando rapidamente. Por quê? Outro dado. Além da gente... O Google ser nossa memória, a gente já recrutou. Outro dado. Usar o 2x, 1.x do WhatsApp. Você escuta uma resposta, rapidinho. Perde um pouquinho essa interação social. As pessoas ficam sem disposição para conversar com as outras pessoas. Isso é complicado, porque robô é assim. Você coloca lá, fala rapidinho, eu já tenho a informação aqui rápida. Gente, isso gera uma ansiedade. Crise de pânico começa a aumentar muito. E paciente... Hoje, burnout. Por que tantas empresas começam a ter esse burnout, essa estafa? Porque o tempo todo ele está ligado, o tempo todo ele está... Não tem mais aquele tempo. Agora, eu não posso também falar assim, olha, nós vamos voltar para uma situação analógica. Não, o futuro está aí. Só que a gente tem que cuidar do nosso cérebro para a gente não pirar, para a gente conseguir conversar, a gente conseguir socializar, conseguir interagir com as outras pessoas. Então, esse treinamento ampara o cérebro por todas essas aflições. Lá na clínica, a gente recebe muito estudante também, que não consegue prestar o vestibular. 5 horas de vestibular. Meu Deus, como é que... Eles ficam muito ansiosos porque eles perderam essa habilidade. Então, chegar o quê? Treinar esse cérebro, falar, olha, calma, tem que sentar na cadeira, porque a cadeira parece que está com alguma coisa. O professor tem que, o tempo todo, ter uma mágica na cartola para atrair a atenção desses alunos. Eu acho que ela está colocando de uma profundidade. Você falou no episódio passado do poder da escuta. O poder da escuta. Sim. A gente está aqui, no episódio passado, a gente comentou que todo mundo tem o seu lugar de fala e quer o seu lugar de fala. Está na hora de a gente começar a criar um lugar de escuta. Sim. Sim. Escutar o outro com paciência, não para responder ao outro com sagacidade para mostrar que você é melhor, e sim para entender o que o outro está falando, é fundamental. E você está trazendo um ponto que é muito interessante. Já que isso é natural, está acontecendo, e os algoritmos forçam isso, né? Que cérebro que não gosta da dopamina, daquela excitação? É por isso que você come um chocolate que é outro pedaço, daqui a pouco está uma baleia, um gigantão. Então, eu quero isso. E as coisas na internet me dão isso, mas na vida, no dia a dia, eu não tenho isso. E aí vem a frustração. Exato. Por isso que eu mergulho mais ainda aqui, porque aqui me dá prazer e aqui não me dá prazer. Só que a vida não ocorre só aqui, ela ocorre no campo real. Você tem que ter paciência, você tem que ter resiliência, você tem que esperar o outro, você tem que conviver com o outro. Então, esse trabalho
que para mim eu dividiria em duas coisas. Primeiro, dar a consciência de que isso está acontecendo. Sim. Porque está acontecendo com essas pessoas que são depois dos boomers, sem que elas percebam. Os millennials, eles vieram no mundo agora. Eu costumo dizer que novidade é aquilo que acontece no mundo depois que você nasce. O que aconteceu no mundo antes de você nasceu, para você, quando você chegou, já era mundo. Então, para os millennials, iPhone não tem nenhuma novidade para eles. Isso é mundo. Tá aí desde que, assim como luz elétrica, para mim é mundo. Mas para os meus avós não era mundo, era da lamparina. Aquilo foi uma novidade fora do comum. Então, dar primeiro a consciência de que isso está acontecendo, para a pessoa falar, caramba, isso vai me prejudicar. E depois treinar o cérebro para sair desse enredo demoníaco é fundamental para a sua saúde mental, para a sua paz, para que você possa ter aquilo que o Danilo colocou. O prazer não está na chegada. A chegada muitas vezes é tão frustrante, você quer tanto um carro, você quer tanto uma casa. Claro que a gente tem que ir atrás dessas coisas. Mas quantas vezes você não quis uma roupa, não quis alguma coisa, quando você comprou, ela não te deu todo aquele prazer, esse prazer se esvai. O que a gente entende de motivação, que a maior motivação está nas experiências que as pessoas vivem. Sim. Portanto, está na jornada, não está na chegada. Se você não consegue curtir a jornada porque você está com foco só na chegada, quando você chega lá, ela não te dá toda aquela dopamina, aquele prazer, você se frustra. E aí você vai para outra. Isso gera ansiedade, gera ansiedade, gera ansiedade. Então, esse trabalho que você faz é maravilhoso no sentido de dar consciência primeiro. Opa, para. Assim como você tem que tomar consciência, por exemplo, de comer açúcar talvez não faça tão bem, falta de exercício talvez não te faça tão bem. Você está tendo essa consciência. Depois da consciência, você tem que praticar um novo hábito para que você transforme a sua vida e tenha mais prazer e menos ansiedade. E aí, Exato. um trabalho de alguém que entende profundamente, não é um leigo, não é aquela palestrinha que você vê de 5 minutos de alguém que escutou outra palestra, tem um verniz, quando você rapa um verniz não tem mais nada. Cuidado com isso. Vá atrás de fontes boas, de fontes seguras, ou então você pode prejudicar a sua vida. Porque a dopamina, a dependência em dopamina, ela é velada. Uma dependência em açúcar, o sedentarismo, o alcoolismo, são fatores tangíveis. Você enxerga, você vê, você toca, você sente os efeitos colaterais no corpo. Agora, a dopamina, é o que você falou, né, Namura? É uma guerra injusta com os algoritmos. Eles estão na sua frente, eles estão já te entregando tudo pronto e você não percebe. Então, eu imagino que o neurofeedback e você trabalhar o cérebro te dá essa... Como que eu posso usar? Essa consciência. Você começa a entender que talvez você esteja viciado em dopamina e não sabe. E usar as maneiras, tudo que a ciência e a tecnologia tem ao nosso favor. E a gente não se prejudicar com ela. Né? A gente vê aí nos jornais, todo mundo com medo de vamos perder para os robôs, profissões sendo... deixando de ter continuidade em função de uma máquina, de um robô. Sim, para que isso não aconteça, você tem que dominar, você tem que estar bem, porque senão você se frustra e você começa a ficar desesperado. Você fala assim, nossa, eu criei um robô e que vai tirar o emprego de muita gente. A consciência começa a falar assim, calma. Então, vamos conseguir trabalhar esse cérebro para que ele pense melhor diante dessa nova realidade e não nos prejudicarmos por ela. Eu trouxe uns dados aqui, Danilo, que a Google implementou sessões de neurofeedback para seus engenheiros, resultando em uma melhoria significativa na concentração e redução de erros em códigos, aumentando a eficiência geral. Já a Unilever, ela utilizou o neurofeedback com seus executivos de alto nível, resultando em melhores habilidades de gestão do estresse e da tomada de decisões mais eficazes, conforme eles fizeram um relato dentro da empresa. Isso relatado, um caso interno. E o exército americano utiliza o neurofeedback para treinar soldados a manterem a calma, foco em situações de pressão, resultando em melhores desempenho em campo. Isso é muito interessante. No último congresso que a Brainstar nós tivemos ali em Dallas, eu estava conversando com um neurocirurgião que trabalha com neurofeedback também, com o pai dele, interessante, né? Essas gerações, os boomers, os millennials, enfim. E ele trabalha com pós-guerra, porque é um país que tem guerra e tem os seus soldados até hoje. Então, o que acontecia? Esses veteranos de guerra ficavam muito... Depois quando voltavam para a vida civil, ficavam o quê? Com problemas de alcoolismo,
drogas e ficava com essa vida limitada. Já essa geração que estão indo para a guerra, quando eles voltam, eles ficam viciados o quê? Em videogame e sedentarismo. Quer dizer, Olha só. é uma nova realidade. Eles criam um universo virtual onde eles não saem da cadeira. Eles se escondem dentro do universo deles. Eles só ficam num ambiente paralelo. Eles vivem lá. Eles vivem ali. Então, eles ficam, muitas vezes, eu estava conversando com ele falou assim, eles ficam quase a cadeira, eles ficam com a posição todo, eles não conseguem nem esticar o corpo, porque eles ficam ali naquele universo. Então, ficam comendo aqueles finger foods, aquelas comidinhas rapidinhas que você come com a mão, e vai ali no banheiro rapidinho e volta, e todo esse cenário. Quer dizer, então, é uma patologia dessa nova geração. Então, por que não treinar esse cérebro, cuidar, para você não virar escravo, e sim utilizar as maravilhas que ela pode nos oferecer? Tirar uma dúvida pontual e prática para quem está nos ouvindo. Quando você fala do hipocampo, Sim. com certeza a gente deixou algumas habilidades para trás. Antigamente, eu sabia mais de 50 telefones de cor. Ah, sim! Hoje eu não sei mais nenhum número de telefone. Inclusive o seu, né? Não sei, o meu, e olhe lá. Sim, eu te mostro aqui essa região aqui do hipocampo. Depois coloca aí a edição, o hipocampo. Ó, Depois você do vai cérebro. ver, o Aqui, Rod ó. vai colocar Olha na que edição bonito para esse você. cérebro. Ó, Um cérebro aqui, 3D. Tá vendo? Essa região aqui, esse Exato. verdinho aqui. Já é pequenininho. Não pode perder mais. Então a gente Aí setoriza. você pega outro exemplo. O Waze. Sério. O Waze, ele tirou da gente toda a necessidade de gravar caminhos, de pensar um mapa 3D da cidade. Era algo que eu também era muito bom. Hoje eu acho que para ir na padaria eu uso o Waze. Tem um estudo maravilhoso, É? só cortando, Conta. porque é questão do Waze, porque é um estudo londrino que os taxistas de Londres, para você, Exato. Antigamente eles tinham que decorar o eles mapa. tinham que, até hoje, eles têm que decorar. E aí o índice de demência, Alzheimer, nessa população Olha só. é muito menor. Gente, então assim, treinar cérebro e hipocampo é muito importante. E me tira uma dúvida então prática. Vamos lá. O Waze facilitou pra gente, o Google facilitou. Como que a gente treina nosso hipocampo, então, no dia a dia? Porque assim, a gente não vai voltar, como você falou, a gente não vai voltar Não pro tem analógico. retroagir, sim. Então, como que a gente deixa o nosso hipocampo no dia a dia do trabalho, no dia a dia pessoal, ativo? Quais são formas de você não perder essas habilidades? Primeiro, vamos colocar uma situação para a gente atender a todos, né? Ah, Sim. eu vou fazer uma compra no supermercado. Você já faz ali um mapa mental ali o que você precisa. Pode até escrever para não esquecer, para não brigar com a esposa, com o marido, ali, né? Com o filho. Mãe, Isso dá você briga. esqueceu? Isso dá briga. Mas a da cerveja eu lembrei. Não é? Lista de supermercado dá Ali briga. do supermercado. Aliás, só te interrompendo, mas Imagina. já volto. Você sabe como é que se aumentou a venda de fraldas? Não. Colocando a fralda do lado da cerveja. Porque o pai ia comprar cerveja e lembrava Ele da não- fralda. não Iam lá, esquecia. ele não esquecia. Sensacional. Sensacional. Olha as loucuras. Sensacional. Mas o varejo é uma aula à parte. O supermercado inteiro é uma aula à parte uma de aula à neuromarketing. parte de neuromarketing. Ah. A gente utiliza isso lá na Brain com neurofeedback, eye tracking, por exemplo. Nossa, seria um outro podcast. Mas assim, por exemplo, você quer fazer, na neuroarquitetura, você quer fazer um ambiente onde vai vender mais. Então, a gente coloca esses dados, a gente pega, faz uma amostragem na população e consegue observar que áreas que ele está ativando no cérebro, olhando para aquela Exato. estrutura. Eu, quando eu cheguei nesse estúdio, eu falei, tudo me agrada. Tem um cérebro. Eu falei, olha, estou super confortável. Isso, meu cérebro ficou confortável. Eu estou bem à vontade aqui, de verdade. Eu tenho muito medo disso. Se ela fizer esse exercício numa banca de jornal com homem, eu sei para onde vai olhar. Ah, mas nós temos, Namura! A Nike usa muito isso. Porque o que acontece? Uma mulher, às vezes, tem a população, a gente tem isso por sexo. O que eles vão olhar e o que não vão. Porque a Brainstar é feita por pesquisadores, então a gente tem Eu não vou todos lá na esses dados. Brainstar, não. Ah, Eu tô por com favor. medo. Tô com medo. Só se você desligar algum desses sensores. Sensacional, não. É tão bom, porque a gente Claro, conhece. eu tô brincando, gente. Isso é muito bom. E aí, né, para Usa a trabalhar listinha do o supermercado, hipocampo, isso. você faz o quê? Tenta não usar. Pode ter lá ali feedback ali, deixa ali nos seus notas, né, no seu celular. Fala, não vou usar. E tenta falar, peraí, o que eu vou? Eu vim pegar isso daqui. Um caminho que já é sabido. Aqui em São José, eu acho isso... Nós viemos de São Paulo, então assim, o Waze
te possibilita não perder muito tempo no trânsito, né? Então, São Paulo é um pouco mais difícil. Mas São José, às vezes, assim, um lugar sabido, tenta não usar. Né? Tenta não usar um caminho diferente, não usar sempre a mesma rota. Isso você vai criando neuroplasticidade, buscando outros caminhos. E o ponto que você colocou de que nós decorávamos o número, isso é muito bom, porque é uma área parietal do cérebro que trabalha essa inteligência matemática, né? Não só de conta, mas também essa questão espacial, bem como o Namura colocou. Né? A gente tem que trabalhar não só no foco, mas também essas laterais. Isso nos ajudava muito. Essa geração já não utiliza tanto. Então, tem tanto prejuízo muito na matemática também, que não é só para fazer conta, é para um raciocínio lógico para você guiar a tua vida. Às vezes, você está passando um problema, aí você se desespera. Se você tem essa área parietal, que também, por acaso, também para o nosso expertise matemática, você fala assim, peraí, como que eu posso racionalizar isso aqui? Eu não preciso me perder tanto numa discussão, né? Numa defesa, sei lá, vários cenários. Você fica mais tranquilo e fala, peraí, eu vou ter essa atitude ou aquilo. Então, essas áreas não é só para a matemática, e sim para a sua qualidade de vida. Então, essas são algumas dicas que a gente pode utilizar. E também não usar o 2x, um x,5. Eu sei que eu uso com algumas pessoas, eu tenho que falar, eu coloco 1.5. Algumas pessoas que têm uma voz mais tranquila para falar. Eu tento falar assim, só por hoje eu vou usar esse. Não vou usar com todos, né? Mas é uma prática para a gente não ficar o quê? Com o processamento dessa mente acelerada. Viu? Né? Você que está assistindo o podcast, nada de ligar na velocidade 1.5. Eu ouvi todo mundo aqui rapidinho. Ouve devagar, porque tem bastante conceito interessante nesse episódio. A gente também pode fazer outra coisa. A gente vai fazer um podcast a velocidade, porque como ainda os aplicativos não tem 3x, exato, na hora que você colocar o 2x, você vai ver a gente falando do jeito que eu gostaria que você escutasse. Porque imagina, na vida diária, senão fica aquela pessoa que a pessoa tá conversando, fica acelerando. Gente, que angústia. Quer conversar, você tá namorando, você tá ali num ambiente, agora eu tô fora, vou para um jantar. Perde um pouco isso. Isso, gente, é tão gostoso a gente sentir isso tranquilo. É vida, né? Isso é vida. Isso é vida. São prazeres, são não só dopamina, mas como serotonina, GABA, trabalhando ali naquele momento. Namor, eu preciso trazer aqui um último tópico que tem muito a ver com a nossa vida corporativa e também com o treino do nosso cérebro, da nossa mente. Você me disse, em algum episódio ou fora do ar, não me lembro mais, eu não esqueci, você falou assim para mim, pensar fora da caixa é algo treinável. A gente consegue treinar, pensar fora da caixa e depois que você treina e aprende, você nunca mais volta para a caixinha. E eu achei isso sensacional. Eu havia aprendido isso na minha vida com pensamentos de terceira ordem, onde você já analisa o que a sua ação vai acontecer, não diretamente, né? Eu vou falar para a Emily algo e eu sei que o que eu falar para ela vai causar algo nela, mas o que vai causar no marido dela? Será que ela vai levar adiante, né? Qual que é o pensamento de terceira ordem? Mas eu queria entender se o pensamento de terceira ordem está vinculado a pensar fora da caixa e como treinar, então, um pensamento fora da caixa. Legal essa pergunta. Treinar fora da caixa é a seguinte coisa. A primeira solução que tiver na cabeça vai estar dentro da caixa. Descarta. Sensacional. Pronto. Descarta. Fala, não, mas ela é legal. Tá bom, tudo bem. Pensa em outra. Aí já começa a doer um pouco. Mas você pensa em outra. É como se você fizesse um brainstorm individual. Eu, quando vou fazer um brainstorm, vou escrevendo todas as besteiras. E no livro eu conto muito bem como é que você faz esse exercício. Hora de criar. Hora de julgar. Eu não julgo quando eu estou criando. Eu crio e depois eu vejo. Algumas são grandes besteiras que eu falei, eu não vou usar. E outras são grandes ideias fora da caixa que eu falo, caramba, eu não tinha pensado nisso. O recado que eu estou dando é, você não sabe a potência que seu cérebro tem. Não sabe. Se você começa a exigir dele algumas coisas, ele te entrega. Como você não sabe a potência dos seus músculos, você só vai entender isso se você fizer 1 ano de academia e ficar com os músculos mais fortes, você vai ver que você corre melhor, que você anda melhor, que você sobe na árvore melhor. Você não sabe o que seu músculo pode te entregar. Os atletas de grande desempenho, de grande performance, esses que vão para as Olimpíadas, você acha que eles nasceram daquele jeito? Ou foi treino, e ele começou a descobrir
que o corpo dele entregava alguma coisa. Os de mais alto nível não lutam contra os adversários, lutam contra si mesmo. São posicionamentos mentais que eles adotam que faz com que eles vão além daquilo que a expectativa inicial deles sobre eles mesmos tinham. Ou seja, você tem uma máquina tão poderosa dentro de você, que é seu cérebro e o seu corpo, que se você começar a exigir um pouco mais dela, ela vai te entregar. No aspecto de criatividade, é isso. A primeira solução que vem, 99,9% das vezes, vem dentro da caixa. De vez em quando você tem uma ideia brilhante, fora da caixa, logo de cara. Mas é raro isso acontecer. Se você forçar um pouco mais, falar, tá bom, já tenho uma solução para isso aqui, eu quero outra, e começa a pensar, isso facilita. E um jeito prático de você fazer isso é olhar coisas que estão totalmente fora do teu universo. Por isso que quando você vai para uma viagem e vê culturas diferentes, forma de encarar a vida diferente, soluções para problemas diferentes, você volta cheio de ideias na sua cabeça, porque você viu novos modos de pensar. Foram outros cérebros diferentes do seu que já pensaram naquilo e colocaram em prática. E você só absorve o cérebro da pessoa na forma de uma solução que você não pensou. Isso irriga o seu corpo, o seu cérebro, com tanta informação que aí no modo difuso ele vai fazer conexões, só faz conexões com coisas que tem. Se não tem, não faz conexão. Se você pegou essas informações em outros locais, de áreas totalmente diferentes da sua, e faz a correlação com a sua área, meu Deus do céu, quantas vezes eu não vou ver uma peça de teatro e daquela encenação, falo, puta, que ideia legal, eu podia fazer um exercício desse tipo com a minha equipe. Então, nutra o seu cérebro de muita informação, de coisas que você parecem desconexas da tua área. Que sejam, quanto mais desconectado da sua área for, melhor. Claro que você estudou para ter conhecimento na sua área. Isso é uma parte. Você continua evoluindo, tudo bem. Mas vá atrás de outros conhecimentos, vá atrás de música. Se você entender um pouco de música, você vai ver que música e matemática são processados na mesma área do cérebro. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Todos os sons que tem no mundo foram divididos em 8 notas. Sim. Cara, o cara que fez isso é um gênio. Sim. E é a mesma área do cérebro que cuida da matemática. Então, quando você vai atrás de outras coisas que não são da sua área, você coloca muita informação no seu cérebro. A partir daí, deixa ele produzir. E a primeira produção dele, guarda numa caixinha, vai para a segunda, para a terceira, e aí você treina. Excelente. Sensacional. A forma do seu cérebro agir fora da caixa. E eu falo, Namura, que muitas vezes a inovação, a criatividade, ela está muito menos ligada à invenção, está ligada à ação. Né, você me deu um exercício de ligue os pontos. Eram 9 pontos, né, com 3 fileiras de 3. E o Namura me falou, Danilo, em 4 linhas, conecte todos os pontos. E eu fiquei preso no formato que ele me passou. E aí o Namura me mostrou que se eu esticasse algumas linhas para fora desse quadrado dos pontinhos, eu conseguiria fazer. Sim. Que página que tá, Namura, esse exercício do livro? Eu vou ver. Mas isso significa o quê? Que página 293, depois o... Página 293. O Rod vai colocar isso na tela. Coloca na tela e vocês façam. Em 4 linhas, conecte todos os pontos. Depois sem a gente tirar a caneta do papel. Sem tirar a caneta do papel. E aí no episódio seguinte a gente mostra como fazer. Eu também aprendi aqui, mas isso mostra o quê? Que está muito mais ligado a uma forma de pensar. Eu não precisei criar uma IA para desenvolver um modelo né? Eu não precisei criar uma tecnologia 3D para assistir de outra forma os pontinhos. Era só não me limitar às fronteiras que teoricamente haviam me dado. Porque não me deram regras. Eu criei minhas próprias regras aqui, fronteiras, e fiquei limitado a conectar os pontos. Então, que você pense dessa forma, também pensar fora da caixa. E aí, doutora Emily, o Namura já entregou aqui um poço de conteúdo prático. Sim. Eu trouxe para um exemplo básico aqui do livro que a gente viveu. Como é que você complementa essa questão de pensar fora da caixa do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista neurocientífico? Então, tudo isso que o Namura colocou tão bem, nós chamamos de neuroplasticidade. Né? Então, assim como uns exemplos da lista de supermercado, de não tentar o Waze, enfim, a gente ajuda a área hipocampal, uma maneira de neuroplasticidade, do nosso cérebro fazer novas conexões, né, é o quê? Conhecendo, experimentando comidas diferentes. Né? Você trabalhando o paladar diferente, porque o cheiro e o gosto está relacionado à memória.
Então, a gente trabalha essa área hipocampal também. Então, conhecendo. E, com isso, outras culturas, outras visões. Isso, neurocientificamente falando, é neuroplasticidade, né? De trabalhar, estimula essas novas conexões neurais para fidelizar a neurogênese, para o seu cérebro estar o quê? Ampliado, recrutar esses caminhos, essas novas conexões. Lá, o nosso engenheiro... Eu nunca imaginei que eu fosse comer rabada na minha vida. Arrumei um motivo para comer rabada. Excelente, mas isso é muito bom. Experimentar é maravilhoso. Comidas diferentes, assim, o Brasil é um continente, né? Tem, cada região tem um sabor específico, né? No Pará, o açaí, que é salgado, diferente Sim. daqui do Sudeste, que a gente está acostumado. Então, isso é rico para o cérebro, porque você busca essas neuroplasticidades, né? Eu estava falando, acho que nosso engenheiro lá da Brain vai vir na semana que vem, e a gente trabalha... com esses dados, né? Então, tudo isso que o Namura falou, a gente transforma isso em dados. E o quanto isso é rico, é prazeroso, sem ficarmos viciados e escravos de algum aplicativo, de um videogame, de alguma coisa que escraviza você ficar só aquilo para você ter prazer na vida. Né? Então, você experimentar, você conhecer, você aprender outro idioma, tocar instrumento, é muito bacana. Ele é muito bacana. Isso Ativa saúde. outras áreas do seu cérebro. É saúde para o cérebro. E o nosso engenheiro, né, lá da Brain, ele está fazendo o quê? Um trabalho lá no ITA, está fazendo o doutorado em redes neurais. Né? Justamente, o quanto é difícil trazer isso para uma máquina, né? E a gente estava discutindo isso, né? E ele falava assim, nossa, o cérebro tem uma capacidade absurda e quando você vai transformar isso para o computador é muito difícil. Sim, porque nós não somos binários. Essa é a nossa grande vantagem. Só que quando você ensina uma máquina que é binária a realizar, ela vai fazer aquilo muito bem feito. Percebe o nosso concorrente? Nosso concorrente não falha. Uma máquina, ela tem... Se você faz a inteligência, ela é ação e aquilo. Se você programou, ela vai fazer aquilo que foi feito. Então, imagina o quanto que a gente tem que treinar o nosso cérebro para a gente sempre vencer essa máquina e utilizar o melhor dela ao nosso favor e não a gente perder para ela. Né? Isso eu acho que é fundamental. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu tô pensando aqui já em vários treinamentos na empresa, para mim, porque realmente é Faz algo favor, que você... entra na fila, tá? Ah, Eu falei isso antes de... E tem mais um ponto. Lá na Brain, nós tratamos também com atleta de alta performance. Não é meu caso. Para melhorar, para aquilo que o Namura bem colocou. Mas faz todo sentido. Porque ele bem colocou, ele falou assim, olha, você é o que você treina. E é exatamente, o que nós fazemos com o nosso atleta de ponta, né? Um beijinho aí para Ana Júlia, Mariana, que é do SESI, e a Ana Júlia, que é daqui acho que é... Atletismo? Não, elas são de natação. Natação. Uma é pro SESI e a outra, acho que é São Caetano. Tá. E elas treinam conosco. Por quê? Na hora do game, na hora do pra valer, como que seu cérebro vai desempenhar? Aquilo que ele treinou. Então, a gente conforta esse cérebro, trabalha a área sensório-motora para melhorar a pernada, a abraçada, para que na hora que ela estiver ali, aquele cenário não interfira e ela consiga competir com ela mesma. E eu acho que é a próxima camada da nossa evolução humana. Graças a Deus, as pessoas hoje entendem a importância da terapia, né, do psicólogo, do psiquiatra, em ajustar questões pessoais suas, traumas. Sim. Isso eu acho que já foi uma janela que já foi aberta. Sim. Talvez a próxima janela seja essa. Agora eu vou treinar o meu cérebro. Quantas pessoas nós conhecemos que eram os melhores alunos da classe e na hora da prova trava, Sim. não consegue desempenhar. É mais ou menos a mesma questão exatamente. do atleta. Né? E aí vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, trata e muitas melhoras, mas outras carregam essas travas de falar em público, Sim. travas de comunicação para o resto da vida, porque talvez precisava treinar o cérebro. Sim, tem solução. Tem Isso que é importante. Que a gente tem solução, a gente não fica escravo e não vamos deixar de ser felizes e tentar nos colocar a jogo, a prova. Tudo que ela falou, ela tá falando, sabe o que pra gente? Viva. Sim. Vá a cinema, vá a teatro, vá a shows, dance, escute música. Viva.
a vida não é só aqui dentro. Sim, Isso aqui exato. não E Né? outra é coisa, vida. né, Namura? Exatamente, Hoje os Namura. algoritmos, inclusive, eles te dão só o que você gosta. Sim. Então, se eles- você não se desafiar, você vai ouvir só a mesma música, assistir as mesmas coisas, compartilhar ideia com pessoas que pensam igual você. O que a gente está dizendo aqui é, vá buscar o diferente. Pega o isso celular do filho e começa a olhar o que traz ali pra... Gente, é um outro universo que às vezes a gente perde. Exato. Porque fica todo mundo preso numa tela e perde isso que a gente tá Um fazendo exemplo aqui. simples, você abre o Netflix de alguém que não é o seu. Exato. Aí chega o algoritmo com filmes que você não gosta. Você faz o quê? Não quero. Mas se você está participando desse podcast, você consegue perceber a felicidade que nós três estamos? Ah, é gostoso. Olha que coisa gostosa poder fazer esse bate-papo que às vezes a gente não faz porque fica nesse treco o tempo todo. Eu tô negando isso aqui? Claro que não, pô, não sou louco. Mas eu tô dizendo que existe vida fora do digital. Exatamente. E essa vida fora do digital traz tanto prazer. Experimenta. Vai ser bom. Muito Olha, Tem bom. uma coisa que eu queria passar para as pessoas rapidamente. Por favor, Namura, porque eu ia Ele falar tá que chegando aconteceu no algo final. grave nesse episódio. Que eu sou o timekeeper aqui. Né? O pessoal do marketing do Namura falou assim, não pode passar o tempo, segura todo mundo. E eu caí aqui, meu cérebro me enganou. Estamos com o tempo estourado. Mas tem tempo para conhecimento, a gente sempre tem tempo. Só uma coisa, como o tópico é sobre colaborador e funcionário, no episódio anterior eu tinha falado sobre líder e chefe e dei uma tabela para você. Então procura lá na 294, na página. Eu vou falar de algumas coisas, porque a lista é muito grande, depois o Rod coloca uma parte dela. Qual a diferença entre um colaborador e um funcionário? Vou citar alguns exemplos apenas, Danilo. Colaborador entende do negócio, funcionário entende da sua área. Colaborador pensa na empresa, funcionário pensa em si mesmo. Colaborador tem trabalho, funcionário tem emprego. O primeiro, sempre vou falar do primeiro, colaborador, o segundo, o funcionário. Um é honesto, o outro é dissimulado. Um participa, o outro omite-se. Um cria, outro copia. Um faz, outro critica. Um faz de tudo, o outro faz a sua parte. Um trabalha a qualquer hora, outro tem hora para trabalhar. Um agrega valor, outro agrega custos. E aí você pode ver uma lista imensa que pode orientar você que está trabalhando numa empresa, que quer crescer nessa empresa, quais são os comportamentos valorizados por quem lidera essa empresa e quais aqueles que são desvalorizados. Invista em aumentar os comportamentos que são valorizados e restrinja os comportamentos que não são valorizados, são desvalorizados, para que você possa crescer na sua carreira. Sensacional. Bom, excelente. A gente tem que encaminhar para o final. Ainda tem a frase desse episódio, mas antes eu já queria deixar aqui alguns comentários finais. Não desconecta ainda. Primeiro, se você gostou do papo e gostou das referências, tudo que a gente mostrou aqui do livro Yes You Can, adquira já o seu com desconto. Mira aqui no QR Code que está na tela e compre com desconto o livro Yes You Can, do Luiz Namura. É um guia prático, realmente cheio de ferramentas e insights para você que está seguindo aí no mundo do empreendedorismo. Ou melhor, se quiser pensar fora da caixa, grava um stories bem legal, engraçado, falando do seu negócio e coloca lá @Luiz Namura, que a equipe dele já vai assistir e vai entrar em contato com você também para você adquirir o livro. E também lembrando que este podcast tem o apoio do aplicativo Oi Albert, que é o seu parceiro de negócios, é o segredo da fidelização de clientes. É o cashback que você ganha dormindo. Eu aprendo super rápido. O Namura fala uma vez, eu já copio ele. O Albert é o seguinte, é uma comunidade de cashback. Então você ganha o cashback quando você compra na loja, mas também você ganha dormindo, porque se você indica o seu amigo, quando o seu amigo faz uma compra nessa rede, você também é presenteado com cashback. Isso é inovador, isso eu nunca tinha visto e traz para o cashback um valor agregado que muitas empresas às vezes colocam ali o cashback e não gera valor. O Oi Albert é diferente porque ele gera este valor do cashback e todo mundo sai ganhando. Você que é empresário também quer colocar a sua loja, o seu comércio aí dentro, acessa oialbert.com.br e para todo mundo que está ouvindo, o link para convite, para cadastro é podcast, tudo maiúsculo. Aproveite. Bom, e chegou a hora da nossa frase final para a gente pensar um pouquinho sobre tudo que a gente falou de maneira sucinta. A frase é do Walter Isaacson. Ele é jornalista e escritor americano, editor da revista Time. Ele diz: criatividade é a capacidade de aplicar a imaginação ao intelecto. Namura, por que dessa frase hoje? Porque as pessoas confundem imaginação com criatividade. A imaginação, eu fico aqui viajando na maionese.
Criatividade é quando eu pego essa imaginação e transformo em alguma coisa útil para as pessoas, para você mesmo, para as pessoas. Então, não há criatividade sem imaginação, mas só imaginação não te leva a resolver os problemas, não te leva à solução. Por isso, use a imaginação dentro do seu intelecto, com muita informação que você tem, a imaginação trabalhando em cima dessas informações, cria soluções que podem trazer benefício para você e para as pessoas que você ama, ou para a empresa que você dirige, ou para a empresa que você trabalha. E do ponto de vista cerebral, qual a diferença da criatividade e da imaginação? Bom, nós temos 5 tipos de onda no cérebro. E uma delas, da imaginação, da criatividade, é uma onda chamada teta. Que isso a gente vê muito em pacientes que têm TDAH, pacientes que ficam só procrastinando. São aquelas pessoas que têm muita ideia e não saem do lugar. E aí, onde é que a gente trabalha a imaginação com a ação? A gente treina, neuromodula essa criatividade com a onda beta, que é uma onda de ação executiva, que é uma onda de realização. Então, muitas vezes, quando a gente faz a análise no cérebro, ele tem muita criatividade. E isso é sensacional. Porque um cérebro sem imaginação, sem a criatividade, ele é um cérebro que fica só na versão do funcionário. É aquele que faz e acabou. O colaborador, se ele tem uma imaginação, a gente tem que explorar isso de uma maneira interessante e relevante. Então, nós treinamos essa onda para deixar ela mais numa situação ótima de funcionamento, deixando o protagonismo da onda beta vir e fazer a realização. Olha que excelente. Que coisa maravilhosa. Sensacional. Eu falei, avisa aí o Danilo que ele é o segundo da fila, senão ele vai querer furar a minha fila e eu não vou permitir. Gente, a medicina é linda, ela tem muita coisa boa, assim, evolução, a gente se critica tanto, mas tem tanta tecnologia importante, tem tantas descobertas. Eu sou pesquisadora, então, assim, é tão bonito, a gente tem que trazer e mostrar acessibilidade. Essa é a proposta da Brainstar. Deixar acessível, não deixar só no mundo acadêmico e hospitalar, a gente trazer para a clínica e para todo mundo se beneficiar. Olha, essa frase é do Danilo, mas eu vou roubar essa frase. Dá para ter um podcast com mais conteúdo tão relevante do que esse? Poxa. Não estou fazendo jabá do podcast, não, que nossa praia aqui é outra. É uma conversa legal. Mas a qualidade, a riqueza disso pode dar um start na sua vida totalmente diferente e você ter uma trajetória muito mais feliz. Sim. Era o Danilo que tinha que falar isso, né? Como eu roubo todo episódio algumas frases suas, eu deixo você roubar essa. Roubei essa de você. Sensacional, então tá bom. Muito bom. E você aí que chegou até o final aqui conosco, pense a respeito disso. Independente das tecnologias, da sua acessibilidade ou não a novas pessoas, a novas ferramentas, a capacidade de tirar da imaginação e de criar já te coloca na frente. Você pode ter certeza de 50% das pessoas que vão ficar sempre no campo das ideias e provavelmente reclamando da falta de sorte e da falta de oportunidade. Então, as ferramentas estão aí, certo, doutora Emily? Sim. Não tem como voltar atrás, não tem como se rebelar contra a tecnologia. O que você tem que fazer é treinar o seu cérebro, não virar refém dele e nem das tecnologias que utilizam dessa capacidade neural que nós temos para que você domine essas tecnologias e seja aí mais criativo e mais feliz na sua vida. Excelente. Eu estou aqui com as suas redes sociais. Sim. A rede social da Brainstar é Brainstar tudo junto, correto? Sim, cérebro em inglês. E estar mesmo em português, que é um trocadilho de bem-estar. Bem-estar com Brainstar. E a sua rede social particular, imagino, é @m.li.pires, é isso? Foi uma dificuldade. Era muito difícil, tinha muita Emily Pires. É pra ninguém te achar. Mas é mais fácil me encontrar na Brain, a minha rede social. O Rod depois vai colocar Isso. gerador de caracteres. Na Brainstar é melhor, eu consigo... É lá que você está. É ali que eu... é ali que eu estou. Mas Desculpa. para finalizar com o tema, 51 é uma boa ideia. Isso. Tivemos aqui excelentes ideias. Eu achei Você sabe que excelente. você encontra a Emily, você sabe onde ela vai estar. Está. Essa Isso, foi. na Brainstar. Ali na Brainstar é muito melhor. Nego de marketing só faz Tá essas na hora, besteiras. passou de uma hora. Passou o de episódio, uma hora. Tá na hora de encerrar. Já virou É cozinha. por isso que eles falam para encerrar antes de uma hora. Já virou cozinha. Bom, é isso mesmo. Se você também
interessa em ouvir mais sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, finanças, investimento, segue lá, @LuizNamura, me segue também, @Danilo Magri, tenho certeza que tem conteúdo para você de sobra, além de todos os episódios do Cérebro do Namura, os cortes, e a gente quer saber a sua opinião. Não deixa de deixar um recado aqui, o que você achou desse episódio, qual foi o seu episódio favorito, quais são as suas ideias diante de todos esses episódios da temporada. Quanto mais você conversar com a gente, melhor a gente é na hora de trabalhar aqui a pauta para ser relevante para você, combinado? Esse foi mais um episódio do Cérebro do Namura. Nos vemos semana que vem. Até lá!